Vamos lá. Pastor Elias Soares, a sua opinião inicial sobre o tema. Pastor Elias, Deus morreu na cruz? Bom, o que eu vou defender em primeiro lugar é que eu creio plenamente que o Senhor Jesus é apenas uma pessoa e nele estão agregadas duas naturezas. A gente chama isso de natureza teantrópica de Cristo. É Deus e homem. Não obstante ele ser Deus-homem, não havia necessidade de Deus morrer. E por essa razão, Deus não morreu na cruz. A natureza humana, sim, morreu na cruz. Mas a divindade, ela não morreu na cruz. E eu vou apresentar algumas razões porque a divindade não pode morrer na cruz. Primeiro, porque Deus ele é eterno. Segundo, porque ele é infinito. Terceiro, porque ele é imortal. E quarto, porque ele é imutável. E existem outros atributos agregados à divindade. Eu creio plenamente na doutrina da Trindade, na triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que compartilham de uma mesma essência, de uma mesma divindade. Jesus é uma pessoa pertencente a essa Trindade, é a segunda pessoa da Trindade. Portanto, como diz Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, ele participa desta mesma divindade que o Pai participa e que o Espírito Santo participa, o Filho também participa. Ele é Deus e Deus não pode morrer por conta dos atributos que acabamos de apresentar. Ok, reverendo Samuel Ribeiro. Então, quando nós começamos a conversa nessa mesa e terminamos no almoço, eu, ele e o pastor Cruvinel, e foi quando o tema aflorou e nós ficamos de debater. Eu lembro, e o pastor vai lembrar disso, que na nossa conversa lá eu deixei claro, o senhor está defendendo o que eu estou defendendo, mas talvez os conceitos o senhor não esteja deixando claro. E aí, mais uma vez, por exemplo, o senhor reproduz a visão reformada sobre a natureza divina. Nenhum reformado vai defender que a natureza divina que é imutável, que ela é eterna, ela sofreu morte, mas Jesus está pleno na crucificação. E aí eu lembro até que eu falei assim, mas Atos é claro que ele sangrou por nós, ele derramou o seu sangue. E aí o senhor falou assim, mas é difícil Deus sangrar. Mas, por exemplo, aí eu perguntei, mas nos açoites, quando ele já está sangrando, a natureza está lá? E aí eu enfatizei a questão da necessidade jurídica. Por quê? Há vários conceitos ou teorias da expiação, de Abelardo e de outros, que vão discutir aí. E a visão que acabou prevalecendo na reforma foi a chamada necessidade jurídica da morte de Cristo, que é o termo mais fácil de entender. Essa necessidade jurídica é que era necessário que alguém que fosse verdadeiro Deus e fosse verdadeiro homem pagasse o preço. Por quê? Porque o pecado foi contra Deus e foi cometido pelo homem. Então era necessário alguém que fosse Deus e ao mesmo tempo alguém que fosse homem. Por isso a necessidade da encarnação. Cristo, ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. E ele é um perfeito mediador porque ele dialoga com os dois lados. Ele dialoga com o lado divino e dialoga com o lado humano porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esse é o cerne das discussões, inclusive ali em Calcedônia, como foi citado aqui em 451. Então, no quarto século, começa-se a discutir a trindade em si, aspectos da trindade, se Jesus havia sido criado, feito, e a conclusão de Nicéia é que ele foi gerado eternamente no Pai, ele sempre existiu. E aí no quinto século começa-se a discutir mais aspectos da obra de Cristo propriamente, como é que essas duas naturezas estariam juntas ali. E o entendimento da igreja é que sim, ele estava ali pleno, ele estava como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem. Tanto que nós cremos piamente que Deus nasceu. Nós cremos piamente que ele nasceu. Isso ninguém discute. O credo apostólico é muito enfático nisso, e o próprio credo apostólico é enfático dizendo que ele morreu. Ele, a segunda pessoa da Trindade, passou pela morte. Se a morte ela não é total, ela é fictícia, a necessidade jurídica ela não é efetivada. Você crê então que um Deus pode nascer? Ele encarnou. Okay. É que você disse agora, né? Deus nasceu. Deus Filho nasceu. Pastor Elias. Pois partindo da perspectiva da natureza teantrópica de Cristo, nós, então, biblicamente, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso, João capítulo 1, versículo 14, e nós temos ainda Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. Entendemos perfeitamente, na dupla natureza,
o Pai estava, a Bíblia chega até a dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, mas o fato de Deus estar em Cristo e dele ter uma dupla natureza não significa necessariamente que a natureza divina tenha que morrer. Primeiro ponto que eu tenho de divergência, apesar que essa é uma teoria do catecismo da Igreja Presbiteriana, ele não tem fundamentação bíblica, é uma teoria, como a teoria de chamado na Igreja Católica de Santo Anselmo, de Cantuária, do século XII. Existe uma teoria sobre a satisfação penal, mas é uma teoria, ele não buscou fundamento nas Escrituras. Da mesma sorte, a Igreja, com os seus credos, não fundamentou isso nas Escrituras, onde há necessidade da divindade morrer, porque o que está aqui em questão não é a doutrina Theotokos que ele acabou de falar, não é a doutrina Theotokos, tá? Mas sim, se Deus morreu ou não. Deus não morreu, porque quem pecou não foi uma divindade. A Bíblia fala do primeiro Adão e do último Adão. O primeiro Adão, veja só, que quando ele peca contra Deus e leva toda a humanidade à ruína. Porque não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. E pecamos em Adão conforme está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. A Bíblia não diz assim, olha, por uma divindade. Adão não tinha dupla natureza. Embora fosse perfeito, mas não era divino. Não era divino, ele não tinha uma natureza teantrópica. Adão era um homem perfeito, um homem moralmente perfeito, santo, e foi ele que pecou e pecou contra Deus. E, na verdade, para que esse pecado fosse expiado, era necessário um homem também perfeito, um homem que não tivesse pecado. E depois nós vamos trabalhar mais essa questão no decorrer do tempo. Ok, reverendo. Então, deixa eu só já corrigir uma questão aqui. Eu normalmente não vejo vídeos na internet, mas me mandaram um vídeo onde o senhor cita, e eu já sabia mais ou menos na posição do senhor, o senhor cita uma fala lá do Mackenzie, de alguns doutores lá do Mackenzie, um deles o Dr. Heber, que foi meu orientador no mestrado. Eu acho que o senhor foi descortês com ele ao atribuir a ele uma heresia. O senhor diz claramente a heresia calvinista. O vídeo são as 3 heresias calvinistas. O senhor citou agora, por exemplo, catecismo da IPB. A IPB não tem catecismo, ela adota um catecismo histórico. A IPB não confeccionou um catecismo. A IPB é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse catecismo histórico, pastor, ele é o fruto do desenvolvimento de outros documentos. Por exemplo, você tem os 77 artigos de Zwinglio, que muitas igrejas guardam os princípios hoje, de 1523. Você vai ter o Catecismo de Genebra, 1536, Confissão Galicana, 1559, Segunda Confissão Helvética, 1562. Você vai ter o Catecismo de Heidelberg, que é de 1563, a Confissão Belga, que é de 1566, os Cânon de Dort, que é o último grande documento lá do Sínodo de Dort, de 1619. Todos esses documentos, eles foram estudados, compilados em um único documento que são conhecidos como os documentos de Westminster. Esses documentos, eles são adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil como fiel exposição, assim como vocês têm também documentos que atribuem como fiel exposição. Então, só corrigindo isso, a IPB ela não confeccionou um catecismo. Quando você diz assim... Embora ela tem um catecismo, sim, que ela adota, é de Westminster. E eu também não disse que ela confeccionou. Não, mas você fala assim... vídeo, né? Você fala assim... Agora, você falou assim... porque o catecismo da Igreja Presbiteriana pensa assim... Não é o catecismo da Igreja Presbiteriana. O catecismo que a Igreja Presbiteriana adotou, ela reflete o pensamento da reforma. Mas é semântica, reverendo. Não é semântica. É semântica, porque, por exemplo, a Igreja Presbiteriana tem um catecismo. Tem, mas assim, quando você fala que é da Igreja Presbiteriana, você restringe esse catecismo à Igreja Presbiteriana do Brasil. E todas as igrejas reformadas do mundo adotam, como sempre adotaram no século XVI, no século XVII e nos séculos que vieram depois. Não é um documento que surgiu com a Igreja Presbiteriana. Que nem todas as igrejas reformadas adotam. Mas isso é um outro assunto. Não, né? Porque uma igreja reformada não é a igreja que pertence ao catecismo de Westminster. Não, entendo. Mas entende? É por isso que eu estou deixando bem claro que o catecismo de Westminster ele é decorrência de outros documentos. Adota. A igreja luterana não é reformada, ela é protestante. Então, quem é o pai da reforma? Da reforma protestante ou do movimento reformado? Que são duas coisas diferentes. Da reforma protestante. Lutero. Exatamente. Mas Lutero, por exemplo, fechava então, com aí a gente enviesa para outro tema que não seria... Não, eu não mas estou enviesando, se é uma questão de... Acho que o pastor pode retificar, então. Eu não disse que a igreja confeccionou, porque é dela. Por exemplo, nós temos uma declaração de fé das Assembleias de Deus. Ela foi apresentada agora em 2017, só que isso existe há muito tempo. Só que ela é uma confissão da igreja. E esse catecismo de Westminster é uma confissão da igreja presbiteriana. Então, é como Paulo, por exemplo. Paulo diz, segundo o meu evangelho. O evangelho é dele, é de Cristo. Pastor, mas ele abraçou. Só para deixar claro, eu estou aqui só para corrigir dois equívocos
que é atribuir à Igreja Presbiteriana um documento que é anterior a ela, séculos inclusive, porque ela é fruto de outros documentos, é fruto de outros documentos. E a segunda coisa é derrubar a falácia, porque é muito fácil chegar aqui ou na internet e tentar atribuir, diminuir o argumento, batendo naqueles que defendem o argumento. Dr. Heber é um homem muito santo, um homem muito piedoso, o conheço há muito tempo, e ele não é um herege, e nem defende o herege, nem os calvinistas defendem a heresia. Você veio aqui para defender o Heber ou para dizer se Deus morreu ou não? É isso que eu quero saber. Eu queria aproveitar e dar voz a quem não tem voz aqui. Então deixa ele vir aqui falar por ele, não o senhor é advogado dele? Fui aluno dele, ele então, foi meu orientador. Foi aluno, mas o senhor não é procurador. Calma aí, então. Não, é porque assim... Vamos voltar pro tema? Voltemos pro tema. Eu só me conhece há algum tempo, pastor, você sabe que eu não fico dando adjetivos pejorativos. Você dizer Verdade. que uma coisa é uma heresia, você tem que ter fundamentação histórica para dizer que é heresia. E não há nenhum documento histórico que diga que o calvinismo é heresia. Não há nenhum documento histórico fruto de concílios históricos que diga que o calvinismo é heresia. Eu já cheguei a chamar o senhor de herege, eu chamei alguém de herege. Eu não chamo porque eu tenho que ter documentação e fundamentação histórica. Esse não é o tema, querido. Tá, vamos voltar então àquilo, mas o senhor falou claramente no vídeo que esse pensamento calvinista era uma heresia. Então a gente pode um dia falar assim, calvinismo é heresia, e aí debater o tema. Agora o senhor prova que não é, só isso. Pronto. Não, na verdade, historicamente, o senhor precisa provar que Jesus não está ali pleno, morrendo na cruz. Para isso que eu vim aqui. Mas voltando então, a história da igreja, ele defende, e não foi o catecismo da IPB, a história da igreja durante muitos séculos defendeu abertamente, claramente, que o verbo ele se encarnou, ou seja, Deus, o Filho, né? Talvez essa foi a distinção que o pastor Cruvinel quis fazer. Deus, o Filho, ele de fato encarnou, ele de fato esteve entre nós, ele foi manifestado na carne, como Paulo diz a Timóteo, e ele padeceu pelos nossos pecados, ele passou por toda a humilhação que envolve o seu nascimento até a sua morte, e ele foi exaltado sobremaneira que envolve a sua ressurreição e os passos que acontecem após a sua ressurreição. Então, a Escritura ela é muito clara, e a igreja entendeu isso perfeitamente, ela é muito clara sobre de que Cristo de fato passou pela morte, ele de fato provou a morte, e aí você vai ter não apenas documentos, você tem textos bíblicos que apontam para isso. Por exemplo, ele derramou o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Isso não é alegórico, isso é literal. Era necessário que ele morresse literalmente, porque por mais que ele não tenha pecado, logo o pecado não deveria recair sobre ele, ao encarnar, ele é o substituto legal, ele é o vicário, né? Ele assume o nosso lugar, para que a pena que recairia sobre nós recaísse sobre ele, porque ele é o perfeito mediador. O sacerdote tinha também um papel muito semelhante, porque ele apontava para Cristo. Então, Cristo, ele como sumo sacerdote e sumo sacrifício, ele recebe toda a punição do pecado. Okay. E para que ele recebesse, ele tinha que ser representante das duas raças, né? Das duas naturezas. Pastor Elias. Eu não tenho nenhuma divergência quanto a Jesus ter morrido pelos nossos pecados. A questão aqui se a divindade morreu, se Deus morreu. Esse é o nosso tema. Deus morreu na cruz? Eu digo que não. E além dos atributos de Deus, atributos incomunicáveis, como a eternidade, a imortalidade, a imutabilidade. Veja só, Jesus, em João capítulo 2, versículo de número 19, ele disse o seguinte: derribai este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Aí os judeus pensaram que ele estava falando do templo que foi reconstruído por Herodes. Mas ele falava a respeito do seu corpo. Do seu corpo. Se Jesus, Deus homem, morresse na cruz, nós teríamos um problema. Porque ele mesmo disse que se auto-ressuscitaria. Agora, como alguém que está morto pode se auto-ressuscitar? Apesar dele ser todo-poderoso, isso é algo absurdo. Deus pode tudo? Nem tudo. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode morrer. Deus não pode mudar. Deus não pode deixar de ser eterno. Então existem os atributos incomunicáveis de Deus que, no caso, seriam incongruentes se concebêssemos a morte da divindade. Portanto, Cristo não podia morrer porque ele precisava se ressuscitar. E como é que ele ressuscitaria estando morto? Agora tem uma outra questão que é extremamente polêmica. Por exemplo, Jesus, quando estava na cruz, o ex-ladrão na cruz, que a tradição chama ele de Dimas, disse o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando vieres ou quando entrares no teu reino.
A resposta afirmativa do Senhor Jesus foi a seguinte: hoje estarás comigo no paraíso. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou no terceiro dia e só ascendeu aos céus 40 dias depois. Uma vez que Deus homem morreu, como é que ele poderia cumprir esta promessa que ele fez ao ex-ladrão na cruz, de levá-lo no mesmo dia ao paraíso, uma vez que ele estava morto? Eu deixo essa reflexão. Reverendo. Eu volto a falar assim, e eu tô, apesar da reclamação em relação a outra pessoa que não está aqui, mas eu tô realmente preocupado porque a gente vive uma geração de cortes, e eu temo que eu vou fazer muitos cortes do senhor e defender uma coisa que eu sei que o senhor não defende, e eu sei que o senhor não crê, porque eu, apesar de não conhecê-lo tanto pessoalmente, eu acompanho o que o senhor fala. Precisa ficar muito claro o que o senhor está definindo, pastor, para que não acusem o senhor de nestorianismo. E eu sei que o senhor sabe o que é, e eu sei que o senhor não está defendendo. Mas se você separa demais, é um problema. Porque, por exemplo, você diz, Jesus ele não pode morrer e ressuscitar a si mesmo. Aí você pega João 10, 17 e 18, que ele vai dizer o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus ele deixa bem claro que entregaria a sua vida pelos nossos pecados, que de fato ele morreria. O credo apostólico deixa isso muito claro. A morte dele foi de fato, isso gerou até aquela confusão, né? Desceu ao Hades, que a gente até já discutiu em um outro programa. A questão lá da expressão desceu ao Hades é que um presbítero quis enfatizar tanto que ele morreu, tanto que as expressões, né, foi crucificado, morto e sepultado, não foi suficiente. Ele quis dizer desceu ao Hades, ou seja, passou dessa para melhor ou bateu as botas. Então, Rufino, quando ele faz ele tenta qualificar que de fato ele morreu, é para enfatizar que ele passou sim pela morte. E ele passa pela morte porque o tempo todo ele está dizendo, se eu digo que somente o homem, humana. A natureza humana está lá na crucificação, entenda, eu estou dizendo que as duas naturezas estão lá. E aí, talvez, a melhor coisa hoje seria a gente tentar concordar até que momento as duas naturezas estão lá. Talvez fosse a melhor coisa até para... Porque até onde vocês vão juntos, né? Porque eu continuo dizendo, no frigir dos ovos, nós defendemos praticamente a mesma coisa. E aí a gente teria que discutir conceitos como o comunicato idiomato, né, questões de conceitos da reforma, que tinha a ver mais com a ceia do Senhor do que propriamente com as duas naturezas de Cristo. Lutero discutindo sobre ceia do Senhor, porque ele entendia que havia transubstanciação e outras coisas. Então, assim... era deixar bem claro até que momento Jesus ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. Faltando 1 minuto para ele morrer, 1 hora para ele morrer, antes dos açoites, ele chega a sangrar sendo verdadeiro Deus. Talvez se isso ficasse claro para quem está assistindo, a gente caminhasse para tentar ver em que pontos nós temos em comum e que pontos nós não temos em comum. Elias. Bom, vamos lá então, trabalhando para ficar claro, óbvio e ululante. Ele diz, eu dou a minha vida para depois retomá-la. Eu assino embaixo. Ele morre e ele retoma a sua vida. Mas como é que ele retoma? Retoma como Deus. Se ele está morto como Deus, não tem como ele retomar. Porque ressurreição é poder de Deus. Se ele morre fisicamente e divinamente, então a natureza divina e a natureza humana morre, ambas. Ele tem que ser ressuscitado por outro. Por outro e não por ele. Ele já não pode cumprir isso que ele está falando. Então a natureza divina não pode ter morrido. Se ela não morreu, é lógico que ele iria retomar. Quando o senhor fala de união hipostática, é muito interessante. A natureza teantrópica, nós já trabalhamos, que é uma só pessoa convivendo com duas naturezas. A união hipostática é uma doutrina celebrada no IV século para mostrar que as duas naturezas estão unidas para sempre e não podem ser separadas. Quem tentou separar as duas naturezas foi Nestório. Só que eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa. Nestório não estava totalmente errado no que diz respeito à doutrina Theotokos, que não é o objeto da nossa questão. Mas quando ele diz que Deus não pode ter morrido, eu assino embaixo que Deus não morreu, e isso não desvincula uma natureza da outra. Esse é o grande problema. Para a glória de Deus, nós trouxemos esse ponto num vídeo nosso, e por isso que eu contestei não somente o Dr. Eber, mas também o Marcos Granconato, como também a Geu Magalhães e Solano Portela. Para mim foi uma heresia gritante. Quando eles matam Deus, sim, é uma heresia gritante. E por que não houve a quebra da união hipostática?
Eu vou trabalhar aqui numa maiôtica socrática. Se o senhor puder colaborar comigo, como está sendo bastante pacífico, por exemplo, o senhor é uma pessoa, concorda comigo? Sim. Quando o senhor morre, a sua pessoa morre totalmente ou sobra alguma coisa? Mas eu não sou o Deus encarnado. Não. Só um exemplo, é só para exemplo. Morre alguma coisa? Morre tudo? Morre tudo ou sobra alguma coisa? O corpo volta para a terra e o espírito volta a Deus que o deu. A alma é imortal. O senhor acredita na imortalidade da alma? Sim. Como todo cristão reformado. Como todo cristão também. Então o senhor percebe uma coisa, olha. Em se tratando de nós como seres humanos, quando morremos, nós continuamos vivos, na verdade. O que morre é o corpo. A alma, que é imaterial e é imortal, ela continua viva. Agora, se a alma, que tem a imortalidade, que é uma concessão divina, não morre, por que a divindade vai morrer? Uma vez que ela não é passível à morte, visto que ele é essencialmente e intrinsecamente imortal. Ok. Então, só concluindo, uma vez que a divindade não morre, a alma humana também não morre, o fato do corpo de Cristo morrer não significa que a pessoa deixou de existir, que houve um aniquilacionismo, porque esta alma continua ligada à divindade. A alma pertence a quem? A divindade ou a natureza humana? A natureza humana. Então você tem a natureza humana representada pela alma, que é imortal, e a natureza divina, que não morre, e não houve a dissolução da união hipostática. Ok. Reverendo, eu comecei com o pastor Elias, vou terminar esse bloco com o pastor Então, mas aí volta o que eu já falei já. O senhor está defendendo a posição reformada. Em que sentido? Ninguém defende, nenhum reformado, nenhum teólogo na história defendeu que a natureza divina, ela sofreu morte. O que se defende é que as duas naturezas estão lá, porque ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. É por isso que Então acabou o debate. Então, Acabou. Mas Cristo sendo Deus, ele morreu? Teologicamente, por isso que a história entendeu, e o senhor vai falar assim, nesse ponto eu concordo com o Nestório. Nestório estava errado porque ele não entendia justamente isso, por isso que são cunhados. O termo comunicação idiomato, né? Os termos teológicos vão ser cunhados depois para explicar que Jesus está lá pleno. Ele não está, por exemplo, 100% homem e 50% Deus. Até a morte. Até a morte. Até o último segundo ele está 100% Deus e 100% homem. Quando deu morte, morreu quem? A natureza humana, entenda-se o corpo, como acontece conosco. Quando eu morro, o corpo vai para o pó, mas a alma é imortal. A alma de Jesus continuou viva. E a divindade também. Então não houve uma desassociação, uma quebra de vínculo entre a pessoa divina, entre a divindade. O que é imaterial sobrevive, permanece. Seria isso. Isso. A alma é imaterial e imortal. A divindade também é imortal. Visto que você tem a alma, que é imortal, que pertence à natureza humana, e a divindade, que também é imortal, as duas continuam conectadas. A natureza teantrópica continua, porque a alma é humana, faz parte da natureza humana. E a divindade também continua. Okay. Eu tinha falado que o reverendo Samuel ia terminar, mas aí o Elias voltou a falar, então, reverendo, termina aí o bloco. Não, então, mas quando, por exemplo, você usou a expressão quando você morre, a sua alma tal, mas, por exemplo, quando eu passo pela morte, um dia todos nós vamos passar, se Cristo não voltar antes. E eu nem vou discutir escatologia aqui, porque eu sei que os dois divergem, eu acho que divergem no pré e no pós. Mas quando eu passar pela morte, qualquer um aqui passar, ninguém vai dizer assim, o corpo do Samuel morreu, vai dizer que eu morri. Primeiro aspecto. Só que eu volto a dizer, eu não sou o Deus encarnado. Eu não sou a segunda pessoa da Trindade. Então, eu entendo até onde a analogia pode ir, até onde ela não pode ir. Por exemplo, eu, como homem, mesmo tendo a alma imortal, eu não sondo corações e eu não conheço pecadores, e Cristo conhecia. Então, ele tinha ali as duas naturezas plenas, 100% Deus, 100% homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é justamente a expressão cunhada ali na Calcedônia. Alguns usam a expressão totalmente Deus e totalmente homem, e isso pode trazer algumas implicações muito sérias. Então, ele era verdadeiro Deus, ele era verdadeiro homem. Ao encarnar, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele passa pela morte, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, para que pudesse pagar então o preço pelos nossos pecados e cumprir a necessidade jurídica da sua morte.